Joia. Então, já estamos aqui gravando e eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação, né, dando boa tarde a todos e todas. Quem não me conhece, né, o meu nome é Cíntia Rabelo, eu sou professora e pesquisadora na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, né, e coordenadora do Lab Línguas, que é um projeto de extensão que é vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da universidade, né, e que tem justamente o objetivo, né, de fornecer atividades de formação inicial e continuada para professores de línguas, no que tange a utilização das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem de forma crítica e também criativa. Né, eu estou compartilhando aqui no chat com vocês o link do nosso site. No site vocês vão encontrar mais informações sobre o projeto, sobre a nossa equipe, as atividades que realizamos. Algumas delas, inclusive, têm o link para que vocês possam assistir de atividades que a gente gravou e ficam disponíveis, né, para vocês. Alguns recursos que a gente compartilha também, né, e também é um canal de comunicação. Ao final da página, vocês vão encontrar também todas as nossas redes sociais, né? Estamos no Facebook, no Instagram, também temos um canal no YouTube, e a partir dessas redes sociais a gente divulga, né, as atividades, as oficinas, minicursos, webinários. Tivemos alguns webinários já com alguns participantes que são parceiros do Lab Língua, né, Lab Línguas, inclusive em universidades internacionais. Eu queria agradecer especialmente, né, aos nossos colegas de Portugal que estão aqui com a gente hoje e pedir desculpas pela confusão em relação à divulgação do fuso horário. Na verdade, quando a gente divulgou, a gente não imaginou que teríamos colegas internacionais participando, então nem nos atentamos para isso, né? Então, desde já, eu gostaria de pedir desculpas, vamos ficar atentos para as próximas, que é uma questão realmente que a tecnologia nos possibilita, né? Então, a gente está podendo expandir essas atividades muito além, né, do nosso entorno, da nossa comunidade local, e atingir aí colegas, né, em diversos estados e também em outros países. Então, queria agradecer aí a participação de vocês e, mais uma vez, pedir desculpas em relação à confusão do horário. Já falei, então, um pouquinho do Lab Línguas, né, das nossas atividades. A nossa equipe, ela compreende professores, né, docentes e discentes do curso de letras, né, e a oficina de hoje, na verdade, ela vai ser apresentada por duas discentes voluntárias do nosso projeto, que são a Morgana e a Jéssica. A Morgana Lourenço, ela é estudante de licenciatura em letras, português e inglês, na Universidade Federal Fluminense. E a Jéssica Rodrigues é bacharel em comunicação e estudante de licenciatura em português na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Né? Então, mais uma possibilidade aí das tecnologias. A Jéssica, ela realizou um intercâmbio acadêmico na Universidade Federal Fluminense em 2020, né? Aí conheceu as atividades do laboratório, se interessou, né? E vem participando, então, com a gente como voluntária, né, nesse projeto. As duas, elas já atuam como professoras em pré-serviço, né, de línguas, língua inglesa e língua portuguesa, e nessa oficina de hoje, então, elas vão compartilhar algumas estratégias, né, de avaliação formativa por meio da gamificação. Elas prepararam todos os materiais, né, então eu só dei um apoio, uma ajuda, né, mas o palco aqui hoje é delas que vão compartilhar essas experiências com vocês. Tá? Antes só de eu passar a palavra, só vou avisar que a lista de presença ela vai ser compartilhada aqui no link com vocês, né, já mais para o final da oficina. Aí, junto com a lista de presença, a gente inclui algumas perguntas, né, de avaliação do nosso evento, para que a gente possa melhorar e que a gente possa trazer novas oficinas e cursos que sejam do interesse de vocês.
e aí eu peço que todos vocês respondam, né? E em cerca de uma semana vocês também receberão por e-mail o certificado de participação, ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para Morgana e Jéssica. Desejo a todos uma ótima oficina. Muito obrigada, Cíntia, pela apresentação. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina. Eu vejo aqui algumas caras conhecidas e eu fico muito feliz por ter aqui. Algumas que eu já conheço, mas também fico feliz ao saber que também temos colegas de Portugal assistindo, prestigiando a nossa oficina. Então, com a minha colega Morgana, nós preparamos essa oficina pensando na gamificação como estratégia de avaliação no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Obviamente, muito tem se falado nos últimos tempos sobre a gamificação, sobre a inovação no ensino, e mais particularmente no contexto que nós estamos atravesados, né? Sabemos que as tecnologias nos oferecem uma infinidade de possibilidades. De fato que hoje eu estou aqui na minha cidade, Rosário, Argentina, com vocês que estão aí em Niterói, Portugal, é também uma das vantagens da tecnologia. Outra das possibilidades que a tecnologia nos deu foi justamente uma nova série de ressignificar algumas práticas pedagógicas, redefinir também a nossa prática profissional e algumas estratégias utilizadas no ensino-aprendizagem. A nossa ideia não é que seja uma oficina expositiva, a nossa ideia é também que vocês possam vivenciar e experimentar o que é a gamificação. Vamos apresentar depois uma série de ferramentas que possibilitam gamificar as aulas, obviamente colocando ênfase nos limites e as potencialidades que cada uma oferece aos professores, e depois vamos deixar algum espaço para as perguntas e as impressões de vocês. Antes eu queria começar, vou passar um link aqui para vocês, para saber o que vocês acham que é a gamificação. Quem puder, obviamente, pode ingressar nesse link. Eu vou passar aqui um código que é necessário para poder acessar a atividade. Vou passar a compartilhar o que vocês acham que é a gamificação. Se alguém tiver problemas, é só colocar aí no chat e nós vamos respondendo, né? Bem, mude os jogos. Muito bem. Helena, eu vou desativar o seu som, tá? Só para não dar interferência. Ótimo, obrigada. Muito bem, oportunidade, tomada de decisões, diversificar.
jogos, aprendizagem, estratégia de jogos, metodologias ativas, mecânica de jogos, competição, ludicidade, motivação, interação, criação. Morgana, não sei se você está vendo no chat o que você acha das respostas. Cíntia também. Eu acho que o pessoal tá por dentro, assim. Tá tateando bem, assim, palpitando bem. Bem, temos uma audiência conhecedora da área, muito bem. Justamente isso que nós queremos fazer hoje. Vou ter aqui a apresentação. Eu acho que vocês têm já uma ideia do que é a gamificação. Não sei se alguns de vocês já utilizam a gamificação, já estão assim familiarizados com alguns aplicativos, alguma coisa por estilo. Podem botar aqui no chat antes de eu começar com a apresentação. Kahoot, muito bem. Kahoot é o Mentimeter Jamboard, bem. Piglet, essa eu não conhecia. Wordwall, bem, essa sim conhecida. Peer Dick, não conheço. Plickers, muito bem, aqui a Lília colocou aí. Open Badges. Bem, temos um público especializado nessa área. Adorei. Como já falamos, a nossa oficina chama-se Gamificação como Estratégia de Avaliação da Aprendizagem de Línguas. A ordem da nossa exposição é falar um pouco das metodologias ativas, como alguns de vocês colocaram no Mentimeter, o que é a gamificação, o que é a avaliação formativa, apresentar algumas ferramentas para gamificar e para concluir as nossas referências bibliográficas. Para começar a falar em gamificação, é preciso contextualizar como que surge a gamificação. Como vocês falaram, são parte de uma metodologia ativa, uma das estratégias utilizadas nas metodologias ativas para engajar os alunos. Essa definição que nós colocamos aí é de José Moran. Ele é um teórico que trabalha muito sobre a questão da gamificação e das metodologias ativas, especificamente, e ele as define como estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Obviamente, a aprendizagem é sempre mais significativa, criativa, quando os alunos estão engajados. Essa é a participação efetiva, né? Também coloca ênfase no que é um aspecto emocional, que é fundamental na hora da aprendizagem. E, obviamente, na aprendizagem de línguas estrangeiras. Alguma das características das metodologias ativas é que o aluno aprende fazendo. O que é isto, né? Que o aluno já fica mais interessado quando ele já percebe qual é a intenção que está por trás da atividade, quando ele sabe que essa atividade tem a ver com seus interesses, quando estão mais motivados, quando eles são envolvidos de alguma forma para realizar uma atividade, pesquisando, né? Eles sempre vão ter um melhor resultado, um melhor desempenho acadêmico nesse sentido. Há uma aprendizagem por orientação, isto tem a ver muito com o papel do professor nessas metodologias. Sabemos também que os alunos, a nova geração de alunos, e não tão nova também, tem outro tipo de interesses, já crescem num ambiente que estão muito familiarizados com as tecnologias, tem outras atitudes perante a informação, eles já sabem que a informação está em qualquer lado, somente precisam de um professor que oriente essa informação para transformá-la
de alguma forma, em um conhecimento efetivo. Mas também os alunos já não ficam mais passivos perante a informação. O professor já não é aquele o dono da verdade, é outra definição do rol. Agora o rol do professor é mais do que nada orientar os alunos a ir mais além daquelas possibilidades, a ir mais além daquilo que eles fazem normalmente. Hoje em dia, o papel do professor é bem mais amplo, não é nem o principal, nem é deixado de lado, obviamente. O papel do professor é insubstituível, mas sim é muito mais amplo o papel que tem. E, entre outras coisas, eles têm como função orientar essa aprendizagem dos alunos. A avaliação formativa, esse é outro ponto que nós vamos a tentar mais adiante na nossa apresentação. E a aprendizagem colaborativa. Obviamente, a aprendizagem a partir das metodologias ativas é sempre individual, mas depois, quando é colocado com os outros colegas, é bem mais fácil criar um conhecimento mais efetivo, né? Uma aprendizagem mais significativa quando os alunos estão motivados, quando são engajados para realizar qualquer tipo de atividade, em pares, em dupla, em pares, com um grupo, ou seja, eles vão achar um melhor sentido aquilo do que se está trabalhando em sala. Bem, eu gostaria de fazer outro jogo aqui, nesse momento, apresentar também outra ferramenta para gamificar a aula. Não sei se vocês conhecem, provavelmente não. Eu vou pedir que vocês entrem nesse link que eu coloquei aí, do EducaPlay. Eu vou colocar aqui. Estão conseguindo entrar ou não? Sim, Jéssica, acho que você pode só explicar o que eles precisam fazer. Bem, vocês podem, obviamente, colocar seu nome aí, identificar-se ou não, podem jogar, eu acho que é preciso identificar-se, e tem que escolher, dentre as 5 perguntas que aparecem aí, qual vocês consideram que é a opção correta. Após vocês finalizarem, eu apresento a ferramenta para vocês. Bem, acho que já temos aí, já tenho o ranking aqui, já temos os ganhadores. Na verdade, na primeira posição apareço eu, né? Então não é muito legal, porque eu estava testando como estava fazer a atividade. Aqui, não sei quem é aquele, a ganhadora até agora, né? A primeira posição, o Will e a Helena. Estão aí? Sim. Bem, parabéns para vocês.
Estou, sim, Por concluir a tarefa, bom, que bom que vocês tenham gostado do aplicativo. Eu adoro ganhar. Todo mundo gosta disso, muito bem. Bem, essa página que está aqui é EducaPlay. Eu imagino que a maioria de vocês não conhece. Como vocês podem ver, não é muito difícil se cadastrar. Eu estou cadastrada com minha conta de Gmail. Como vocês podem ver, está disponível em espanhol, inglês e francês. Obviamente, como não está disponível em português, talvez isso seja um dos motivos pelos quais não há muitas atividades feitas nessa plataforma, nem em Portugal, nem no Brasil. Então, eu quero mostrar um pouco como é a EducaPlay, né? Para que vocês conheçam melhor como é esta plataforma. Vocês podem pesquisar aqui as atividades. E outra possibilidade que essa plataforma dá é que vocês podem procurar os usuários. Ou seja, que isto é uma espécie de comunidade virtual especializada em jogos. Vocês podem pesquisar, por exemplo, francês ou inglês como língua estrangeira. Podem ver quais são as atividades que estão sendo trabalhadas por outros colegas. Podem seguir esses colegas. Podem também enviar alguma mensagem, um feedback com outros colegas. Essa plataforma é um excelente repositório de exercícios para trabalhar em sala de aula de língua estrangeira. Por exemplo, tem uma infinidade de atividades para realizar. Obviamente, cada uma delas tem um tutorial sobre como devem ser realizadas. Aqui vocês podem ver que há mais de 4 milhões de jogos educativos criados nesse aplicativo. Vocês podem escolher um teste, uma apresentação, um mapa interativo, relacionar colunas, mosaicos, ou tiles, desculpem, ordenar letras, palavras, completar diálogos, ditados. Obviamente, vocês também podem filtrar essas atividades de acordo ao nível educativo que vocês queiram trabalhar. Reparem nisto, essa plataforma foi criada para elaborar jogos para um público infantil e adolescente. Imagino que quando eles criaram essa plataforma, nem pensaram que a gamificação poderia ser utilizada em todos os níveis educativos e em todas as áreas. Eu, por exemplo, vou colocar aqui só para mostrar o verbo to be, que é um dos que mais exercícios tem no inglês, né? Obviamente, aparece uma série de jogos elaborados aí. Vocês também podem valorar essas atividades. E, obviamente, como já falei, podem seguir aos outros colegas. Aqui é só outra das vantagens que tem a EducaPlay, que é justamente o que faz que esse tipo de jogo seja uma ferramenta para avaliação, são os informes. O que acontece com o EducaPlay é que você somente pode mensurar esses resultados dos jogos daqui a um mês atrás. Ou seja, é um período relativamente curto para ver a proficiência dos alunos nesse jogo. Ok? Vocês podem um informe das atividades. Isto é outra das vantagens. Tem um feedback imediato. Por exemplo, o jogo que vocês realizaram agora, o teste das metodologias ativas, eu posso ver os resultados, quantas pessoas jogaram, qual foi o promédio, qual foi a melhor a média deles, quais foram as perguntas que mais dificuldades apresentaram, e toda essa informação, esses dados, eu posso exportá-los para um Excel. E aqui tenho as posições, bem? Tá? Que qual foram as perguntas que, se eu coloco assim, quais foram as perguntas que aí houve algum erro de compreensão, quais foram os que mais acertos tiveram, enfim. Essa é a EducaPlay. Vocês podem criar uma atividade, a única
ou seja, não tem um limite de atividades para criar, vocês podem criar, se vocês quiserem, 100 atividades por dia, vocês podem ir organizando essas com hashtags, e é gratuito, né? Eles têm uma versão premium, mas essa versão premium, a única coisa que modifica é modificar as cores, ou se vocês querem que os jogos sejam públicos ou privados. Todos esses jogos ficam no repositório da página e são públicos. Se vocês querem que os jogos sejam privados, tem que ir para a versão premium. Mas não adianta muito, porque é muito boa a versão gratuita e tem muitas possibilidades de jogos, né? Tudo bem? Então, passo a palavra para a Morgana agora. Actually. Bom, como a Jéssica já colocou, né? Eu sou a Morgana. E partindo dessa base que... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Mas partindo dessa base que a Jéssica traz para a gente, das metodologias ativas, que são metodologias que são centradas no aluno, né? Como a gente percebe pelas características, né? O aluno é o grande... É o centro, né? Da aprendizagem. Então, partindo dessa perspectiva, a gamificação pode nos ajudar a desenvolver estratégias mais criativas para aplicar, né, essas metodologias ativas, né, para pôr em uso na nossa prática, né? Então, a gente vai tentar definir aqui o que é, quais são os tipos e as possíveis aplicações da gamificação, né? Então, segundo o CAP, né, a gamificação é a estratégia que utiliza, né, que se vale dos mecanismos que estão nos games, né, nos jogos, para promover engajamento, motivação, no processo de aprendizagem, né? A gente vê que, principalmente nesse período em que a gente está, né, de pandemia, de ensino online, a gente tem uma certa dificuldade de manter os alunos ali engajados, os alunos até interagindo nas aulas, né? Você vê que é um desafio que a gente tem enfrentado nas aulas, né? Então, o uso desses mecanismos baseados em games pode nos auxiliar a gerar mais engajamento mesmo, mais motivação nos alunos, né? Então, a gente vê que a gamificação contribui nesse panorama de metodologias ativas para o aprender fazendo, nessa imersão, né, que os jogos fazem. Tem muitas plataformas que o próprio aluno pode criar, né, seus quizzes, seus joguinhos, para poder praticar aquela atividade. E o próprio fato do jogo fazer essa imersão, né? O aluno está aprendendo enquanto joga, né? Enquanto está ali com a mão na massa mesmo, entretido, absolutamente imerso no conteúdo, né? Também, né, na aprendizagem por orientação, né? Se, como a Jéssica colocou, né, o papel do professor hoje não é mais aquele de voz única, né? Mas sim de um orientador, alguém que vai conseguir orientar mesmo os caminhos que os alunos vão traçar, né? A partir dos jogos e a partir dos feedbacks que os jogos podem fornecer para as aulas, o professor vai ter uma visão um pouco mais lúcida de por onde orientar tal aluno, né? A Jéssica colocou em plataformas, nessas ferramentas, nessas plataformas online de gamificação, você pode extrair o resultado, né, e a performance de cada aluno, e isso ajuda bastante na orientação dessa aprendizagem, né? Também na avaliação formativa, a gente vai falar um pouco mais adiante, específico sobre a avaliação formativa e essa relação com a gamificação, né? Mas, basicamente, né, para resumir, é que essas plataformas elas facilitam o processo de avaliação na medida em que trazem para a gente, primeiro, uma espontaneidade na hora do aluno, né? O aluno não vai entender aquilo como uma grande prova, aquele estresse todo, né? E a partir dessa espontaneidade, desse fluxo, né, de realização dos jogos, o professor pode ter esses extratos de resultado de performance e, assim, né, conseguir avaliar, né, cada um. E na aprendizagem colaborativa, que, para mim, pessoalmente, é um dos pontos mais importantes, ainda mais nesse momento que a gente vive,
porque o silêncio que fica a sala de aula, né? Então, os jogos geralmente fomentam a interatividade, né? Acho que foi o William, né, que comentou que ele adora ganhar, e você realmente vê essa empolgação nos alunos, né? Geralmente, essas plataformas de gamificação, o Kahoot, por exemplo, né, usa musiquinha, e tem toda a questão do ranking, e isso vai gerando uma empolgação mesmo, assim, um engajamento, e a interatividade acontece, né? A aprendizagem colaborativa, a aprendizagem em grupo, tem aplicativos que permitem, né, jogos divididos em equipe, divididos... Então, existem essas estratégias de interação e colaboração que a gamificação contribui, né? Então, a gente, para pensar gamificação, a gente primeiro precisa pensar que gamificação não se trata da mesma coisa, né? Existe uma diferença aí. Os games, né, eles têm uma função em si próprio, às vezes, de entretenimento, né? Então, o game ele não é pedagógico, ele é um game, assim, lazer, né? Existe até casos, né, de gente que, sei lá, jogou Pokémon durante muito tempo na vida, e aí aprendeu, né, vocabulário em inglês, aprendeu a estrutura da língua, né? Mas aquela não era a finalidade do jogo, né? Essa aprendizagem dele foi algo que aconteceu, mas não era a finalidade, né? O jogo não tinha essa finalidade. Já a gamificação é o uso dos elementos dos jogos com a finalidade de aprendizado, né? Não é vazia, né? E por isso a gente tem que estar atento que a gamificação não é um elemento só para entreter ou só para diversificar, né? Ela precisa estar embasado, né, numa abordagem pedagógica, né? O CAP ressalta isso, né? Que acontece, né, da gamificação ser confundida, ela pode vir a ser confundida, né, com os jogos, né? Mas que ela se diferencia justamente por por o professor pensar essa gamificação numa ótica, né, com uma perspectiva didática, com uma perspectiva pedagógica, né? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. E aqui a gente também trouxe, né, exemplos de gamificação, que a disciplina pode se tornar uma história, né? Em determinados tipos de gamificação isso pode acontecer, né? As unidades, níveis, né? A gente pensa que a unidade 1 do livro, né, quando transpassada, né, quando reconfigurada para essa estrutura gamificada, pode se tornar um nível, né? As tarefas, um desafio, né? A questão da nota teria o prêmio, né, o pódio, o ranking. Isso tudo pode gerar, parece assim simples ou parece bobo, mas causa um impacto quando posto em prática. Assim, isso gera de fato um engajamento nos alunos, né? E aí a questão que fica, né, é por que gamificar, né? E o Lefa traz para a gente que, pela questão dos jogos permitirem, né, os elementos dos jogos permitirem esse engajamento, essa motivação, né, o que pode ser visto, né, enquanto um vício no jogo, passa a ser entendido, né, enquanto o Lefa nos coloca, né, como uma virtude na aprendizagem, né, porque o aluno passa a querer o William, né, de novo trazendo o William aqui, né, o William trouxe, né, adoro ganhar, né, então, às vezes essa vontade, né, faz com que o aluno esteja sempre ali em contato com o conteúdo e, quando bem pensada, quando bem planejada, né, a atividade gamificada promove, né, a aprendizagem, né, tem como esse fim a aprendizagem. Então, para colocar aqui, para a gente fechar esse ciclo, né, teórico sobre gamificação, neste momento, claro, né? O CAP, eu trouxe aqui umas definições do CAP sobre os tipos de gamificação, né? Então, a gente tem a gamificação de conteúdo, que é, como eu trouxe ali o exemplo ali acima, né? De disciplina enquanto história. Então, gamificar de fato o conteúdo, trazer os elementos
de raciocínio, da estrutura lógica do jogo, né? Então, criar uma narrativa, criar um personagem, criar um mistério para ser resolvido, né? Um desafio que precisa ser resolvido. Então, a gente está gamificando o conteúdo. Enquanto a gamificação estrutural, né, o CAP define enquanto essa aplicação de estruturas de games, né, como a pontuação, os níveis de dificuldade, os rankings, né, o que a gente fez agora com a Jéssica, né, é mais numa relação de gamificação estrutural, né, porque você tem as pontuações, você tem o ranking, e o Kahoot também é uma plataforma que se vale muito dessa questão de gamificação estrutural. Quando a gente olha mais a fundo, assim, mais atento, é um exercício comum, um exercício tradicional, né? Um exercício de pessoal que usa já o Kahoot aqui, né? É um exercício de quiz, é um exercício de verdadeiro ou falso, né? É um exercício tradicional que a gente pode achar muito bem num livro, num caderno, mas quando pensado de forma gamificada, né? Sob a ótica da gamificação, a gente vê mais interação, mais engajamento dos alunos, porque eles querem ganhar, porque eles querem estar no pódio, e essas estruturas realmente fazem diferença. Vamos pôr em prática, né, a questão do Kahoot. Tem gente que usa aqui, mas eu vou explicar, né? Eu vou passar aqui o site para vocês acessarem. Para vocês acessarem o Kahoot. E vai aparecer essa tela aqui para vocês. Vocês vão inserir o PIN do jogo, que vai ser um númerozinho que, quando eu gerar o jogo, vocês vão conseguir acessar. E aí o jogo se estrutura da seguinte maneira, né? Vai aparecer uma pergunta, né? A pergunta que foi elaborada vai aparecer aqui na tela principal. E vocês vão ter de 20 a 30 minutos, de 20 a 30 segundos para responder essas perguntas em formatos geométricos, né? Vai aparecer um laranja, um vermelho, um azul, acho que um verde. E aí vocês vão ter essas opções para clicar que vão estar com as opções corretas, né? Vamos lá. Então, vocês estão aí no site, né? Eu vou clicar aqui, play. Morgana, não temos o PIN. Eu preciso agora colocar aqui. Peraí, deixa eu parar a apresentação para abrir aqui. Só. Enquanto a Morgana está colocando, tem alguém que não conheça o Kahoot? Pode colocar aqui no chat. Joia, Bianca. Qualquer dúvida, então, você avisa aqui para gente. Gonzalo também não conhece. Lituânia também não. Joia. Vocês conseguiram entrar no site? O legal do Kahoot é que vocês podem jogar tanto pelo computador quanto pelo celular. E ele permite também que o aluno jogue de forma remota, né? Ou que o professor utilize na sala de aula, e os alunos podem jogar também de forma individual ou em grupo. Né? Então... Vocês conseguem ver o PIN lá em cima? É o número 400-0355. Sim. Eu botei aí, caso alguém não conseguir enxergar na tela. Alice, Will, Jaqueline, Adri, PH, Tércio. Luânia. Então,
somzinho aqui. Pra gente entrar no... Fomos todos? Isso, a pergunta só aparece quando o jogo começa. É, para dar mais emoção. Vou, então, iniciar aqui. Pode ser? Pode ser? Ok. Amo o Kahoot também. Ok, vamos lá, então. Vai aparecer a pergunta, hein, gente? Quais são os tipos de gamificação? De estrutura de conteúdo, ó, legal, a maioria acertou. Vamos lá. Ó, o nosso ranking, Jazz primeiro. Eu não consigo ver as perguntas. Ó, a pergunta aparece aqui, ó. Aplicação de narrativa está no nosso... Ok, portanto eu tenho que ter... Você tem que mudar de aba no computador. Ok, certo, já percebi, certo. Gamificação de conteúdo. Ok. Lília tá em primeiro agora. Tércio em segundo. Vamos lá. Gamificação pode ser usada para avaliação da aprendizagem. Verdadeiro ou falso? Então foi rápido. Verdadeiro, né? É o que a gente está vivenciando aqui, né? A gente está tentando ver aí o termômetro, se a galera estava atenta, se já sabia, como é que foi. Então, sim, dá para usar sim na avaliação da aprendizagem. Lília continua em primeiro. Aplicação de pontos, insígnias e níveis. Qual é o tipo? Ok, gamificação estrutural. É isso. Vamos lá, Tércio agora em primeiro. Verdadeiro ou falso? A avaliação formativa consiste em estabelecer uma prova ao final do processo para entender as dificuldades do aluno. E o que vocês acham? Falso. Perfeito. Algumas pessoas colocaram verdadeiro, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aqui foi só um termômetro mesmo. Tércio continua. PH Kelly logo embaixo. Vamos lá. Vamos para a última. Com ênfase na perspectiva pedagógica, a gamificação ajuda a...
ajuda, com ênfase na perspectiva pedagógica, a gamificação ajuda a gerar engajamento e motivação, mas uma coisa a gente tem que também ter em mente que as outras possibilidades também faz parte do processo de gamificar. Então, a gente também se diverte, se entretém, também gera competição entre os alunos, também facilita o trabalho de professor, né? Porque essas ferramentas gamificadas, né, elas geralmente têm, né, um banco de dados com a atividade já pronta, então pode ser um facilitador também para o professor. Mas, né, pensando na perspectiva pedagógica, né, ela gera esse engajamento e essa motivação para os estudos, né? Então, gente, eu vou avançar aqui, né, para a gente ver qual é o nosso pódio, né? Em terceiro lugar, o Will. Não foi dessa vez, Will. PH Kelly. Em primeiro lugar, Tércio. Parabéns, Tércio. Ok, quarto, Lília. E perdi aqui o quinto. Então, agora aqui, geralmente a gente para aqui, né? Na nossa prática de ensino, né? Mas aí, como eu estou aqui na oficina, a gente vai mostrar como é que fica o Kahoot para o professor, né, entender como é que está sendo, né? Fazer a avaliação da turma, fazer a avaliação individual, né? Então, a gente tem aqui, ó, 50% corretos, né? A gente está bem, então, né? Ó, 12% só correto, a gente tem esses feedbacks, né? Deixa eu ver aqui. Ver relatório completo. A gente vê relatório. Lembra só que você vai ter que trocar a janela, tá, Morgana? Porque não vai aparecer aqui pra gente. Compartilhar isso aqui. Ok, então mudei. Tá carregando aqui, né? O próprio Kahoot tem uma estrutura gamificada, né? Então, a gente tem aqui o resumo. Né? O resumo. Ver o pódio, né? Os jogadores, as questões, o tempo que levou, né? 7 minutos. Então, a questão difícil, né? Parece que foi a 2. Aí a gente tem aqui, ó, precisa de ajuda, né? A gente tem os alunos que a gente precisa dar uma atenção maior. Alunos que não terminaram também. Foi. Então, a gente tem também aqui o link, o ranking, né? Histórico por aluno, né? O Tércio, o quanto ele acertou. Então, a gente vai ver aqui a porcentagem de cada um, né? Na performance do game, as questões, né? As questões de acerto, né? Posso fazer um acréscimo só, Morgana? Claro, claro. É que a gente não falou antes, geralmente a gente não mostra esse relatório para os alunos, tá? A gente está mostrando para vocês, porque o objetivo é justamente vocês saberem, né, que existe essa ferramenta, né, e que ela pode ajudar o professor a identificar alunos que estejam com mais dificuldade, que precisem de uma atenção ou de uma revisão, e até mesmo identificar se, de repente, foi um problema da formulação da pergunta, que às vezes acontece também da pergunta não estar bem formulada, e se muita gente erra, isso pode ser um termômetro para o professor. Então, a gente está mostrando para vocês, está aparecendo a pontuação de cada um, né? Eu peço que vocês não se sintam constrangidos por isso, mas o nosso objetivo foi realmente mostrar essa ferramenta que é importante para o professor. E para pensar que a gamificação não termina só no entretenimento, na diversão, na diversificação. Ela também pode ser essa ferramenta em que o professor vai analisar os dados e ver os desempenhos, né? Aí agora, só para passar aqui na plataforma, deixa eu trazer aqui. Esse botãozinho aqui azul, ele aparece tanto aqui nesse layout como o layout inicial, assim, é onde você vai gerar, né, a sua atividade, né? Então, ó, create aqui a New Kahoot, você vai criar o seu... Tem uns templates aqui, esses aqui são para prêmio, né? Tem uns templates para prêmio e tem os gratuitos, mas geralmente você pode criar um novo Kahoot.
para a conta gratuita, né, o que é disponível é o quiz e o verdadeiro ou falso. Então, você cria aqui o New Kahoot, aí você vê aqui como é que fica a tela para você, né, que vai criar, né, então você coloca aqui a sua pergunta, você também pode escolher aqui, né, mudar o tipo de questão, e aí você verdadeiro ou falso, ou o quiz, e aqui você coloca, né, as alternativas, né, e assim vai, você pode criar quantas questões quiser, e você também pode regular também o tempo, né, o tempo limite, né, aqui para vocês eu coloquei 20 e 30 segundos, mas também tem mais opções. Deixa eu parar aqui de apresentar, não, peraí, deixar aqui. Só mais um comentário também, para quem não conhece, a gente também não falou no início, mas o ranking, ele é feito não só pelo número de acertos, mas quem responde mais rápido. Então, quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Então, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou, de repente, em terceiro lugar, pode ter acertado o mesmo número de perguntas, só foi mais rápido, né? Então, é legal a gente falar isso para que o aluno também tenha esse cuidado na hora de responder. Então, eu vou passar para a Jéssica continuar a apresentação. Bem, então, continuando com a nossa apresentação, vamos falar agora da avaliação formativa, né? A avaliação tem sido sempre uma questão problemática para os professores, o que é avaliar, como avaliar, e também é uma situação um pouco estressante para o aluno, né? Sentir que você está sendo avaliada gera muito estresse, e é também uma das grandes preocupações dos alunos e dos professores, bem? A avaliação formativa se realiza em diversos momentos do processo educativo e tem como objetivo detectar os pontos fracos do processo para servir de subsídios para a sua melhoria. A diferença, por exemplo, da diagnóstica, que é aquela que se realiza ao começo do curso para detectar as competências e habilidades prévias dos alunos, e a avaliação sumativa, que é aquela que se realiza ao final para certificar se realmente foram atingidos aqueles objetivos propostos pela disciplina, né? Qual a importância da gamificação para a avaliação formativa? De certa forma, nós algo falamos com a Morgana ao longo da nossa oficina. Primeiramente, como vocês podem ver, através desses relatórios, esses informes que são gerados automaticamente pelas plataformas, é o feedback imediato de acertos e erros dos alunos. É possível quantificar e também avaliar quais são esses pontos fracos, qual é o conteúdo que apresenta uma maior dificuldade, e também, a partir disso, pensar quais poderiam ser as estratégias para paliar esse tipo de dificuldades. Vemos também que há um compromisso e participação dos alunos no processo da aprendizagem a partir da gamificação. Vocês estão sendo avaliados, mas não percebem que estão sendo avaliados. Justamente porque a gamificação toma aqueles elementos dos jogos e os leva para o ambiente educativo, né? Obviamente ressignifica algumas coisas, há uma intencionalidade didática por trás da gamificação. Não é utilizar o jogo por utilizar em si, mas sim com uma intencionalidade didática bem definida. Contribui à autonomia, isto é porque, de alguma forma, a partir da utilização dos games, é possível que, por exemplo, com a EducaPlay e com outras que são Learning Apps, é possível estabelecer um feedback, né? Quando você está criando o jogo, aparece uma opção que é feedback. Por exemplo, você escolheu a opção errada, né? E automaticamente aparece um feedback que é justamente a correção. Você não percebe que é uma correção, mas se pensa que é uma observação, ou geralmente como uma dica que faz parte do jogo, né? Mas é realmente uma
correção. E dessa forma também contribui a que o aluno se autoavalie de alguma forma, veja qual é a dificuldade que ele tem, como superá-la, né, em base também aos seus interesses e também no seu tempo. O uso de mecanismos de jogos aplicados a contextos de sala de aula faz com que o engajamento dos alunos no cumprimento das tarefas e na resolução de problemas seja mais efetivo e, por essência, mais divertido, né? Se há uma palavra que sempre define a aprendizagem é a motivação. A motivação e também o interesse dos alunos. No que respeita ao ensino de línguas estrangeiras, eu posso falar desde a minha experiência como aluna de português como língua estrangeira, muitas vezes os erros, errar em alguma conjugação verbal, de vocabulário, ou o que for, gera sempre uma espécie de constrangimento, né? Você fica muito mal quando alguém sinala um erro de alguma forma, você fica muito desmotivado. E aqui, com a utilização da gamificação, esses erros fazem parte da mesma dinâmica do jogo. Você sabe que quando está jogando pode ganhar, pode perder, mas o fato de perder não é visto como o errar em alguma resposta, não é visto como um fracasso. Então, utilizar a gamificação como uma avaliação formativa, além de ser divertido, de motivar, que você não sente essa pressão de estar sendo observado constantemente, não tem esse medo de errar, que faz parte sempre da aprendizagem, mas também tira um pouco esse estresse que é gerado na avaliação. Alguns aplicativos para gamificar a aula, como nós já apresentamos, EducaPlay e o Kahoot, mas eu gostaria também de apresentar o Learning Apps. Mas dessa vez é um jogo bem simples e acho que vocês nem precisam jogar. Eu vou deixar o link caso vocês queiram jogar, mas na verdade somente é para apresentar e ver qual é a opção que oferece o Learning Apps de autoavaliação. Aqui. Vou colocar aqui o link. Vou mostrar o Learning Apps. Bem? Como vocês podem ver, é uma plataforma bem simples, é um site responsivo. Por exemplo, se eu faço um jogo desse tipo, game e gamificação, vou ter que arrastar aqui qual é o que oferece um conteúdo didático, a gamificação. Qual é um passatempo? O game. Qual tem um interesse comercial? O game. Qual cria uma experiência engajadora? A gamificação. Qual tem objetivos de aprendizagem? A gamificação. E qual é produzido só para diversão? É o game. Bem? Obviamente, vocês, uma vez que colocam aí, fazem um clique aí nesse botão, parece parabéns, você superou com sucesso. Mas, por exemplo, se eu colocasse que a experiência engajadora é um game, que tem um interesse comercial, a gamificação, já automaticamente marca quais são os erros. Bem, então, isso é importante porque permite a autoavaliação e não ser observado o tempo todo. Learning Apps, talvez essa seja uma das primeiras plataformas criadas para gamificar a aula. Obviamente, por uma questão geográfica, novamente está utilizado a língua espanhola, e tem a particularidade de escolher aqui as línguas que estão disponíveis, os jogos, né? Se eu coloco, por exemplo, espanhol, aparece espanhol como língua estrangeira. Se eu coloco português, aí sim vão aparecer exercícios de português como língua estrangeira. O mesmo com o francês e o mesmo com o inglês. Tem uma série de games para criar, são bem simples. Esse também é um site colaborativo,
mas não tem essa opção de seguir outros usuários e ver quais são as formas que estão utilizando os colegas para gamificar a aula, né? Mas sim, é bem simples para gamificar a aula. Por exemplo, o verbo ser estar no presente, um presente indicativo, português língua estrangeira, português língua de herança, português língua de aplicação. Vocês podem guardar, podem criar uma pasta com aqueles jogos que vocês acham interessantes, podem criar também uma aplicação semelhante. E também outra particularidade desse site é que você pode denunciar o jogo se vocês veem que eles não estão fazendo um uso responsivo daqueles recursos educativos. Obviamente, a indicação é sempre utilizar recursos educativos abertos, mas nesse caso você pode dizer, não, esta pessoa está infringindo as normas comunitárias da internet, então podem denunciar esse jogo. Uma vez que vocês denunciam esse jogo, obviamente a página retira automaticamente. Ao igual que o Kahoot e o EducaPlay também tem a opção de ver as estatísticas, só que nessa vez as estatísticas são mostradas pela a quantidade de pessoas que viram o jogo e os que acessaram e resolveram as atividades. Obviamente, nos últimos 30 dias. Essa é a particularidade que tem essa aplicação. É bem simples, vocês podem também criar um jogo com o celular, podem criar algumas coleções, podem utilizar os trabalhos de outros colegas como inspiração, e é isso, né? É também uma das primeiras para gamificar. Tem também um acervo de jogos bastante interessante, mas tudo isso também vai depender de vocês, o que vocês queiram fazer nas suas aulas. Isso também é interessante pensar, porque muito se discute o que vai acontecer quando voltar à presencialidade. Essa da gamificação, das metodologias ativas, a gente conhece e aplica, obviamente, a partir da virtualidade. Mas uma vez que voltará, entre aspas, normalidade, é possível também utilizar esses recursos, né? Porque justamente a aprendizagem já está fora da sala de aula comum, e vocês também podem utilizar esses jogos como complemento às aulas presenciais. Esse também repositório, se vocês não se sentem assim capazes ou seguros na hora de fazer um jogo, vocês podem utilizar esses jogos criados por outros colegas. Tem sempre os tutoriais para criar os jogos e é bem mais simples fazer isso neste contexto, né? Agora voltamos aqui. Bem, é importante lembrar que a reflexão do game, ou seja, a mudança do objetivo dele, divertir passa a ser educar. A gamificação é o último elemento que garante o engajamento dos alunos. É importante assegurar o conteúdo didático, a intencionalidade do jogo, né? Mais uma vez, não é que porque vocês propõem fazer um jogo que isso já vai garantir o engajamento dos alunos. Muitas vezes também tem a ver muito o design da atividade. Em forma de game, atividade em forma de game sempre deve privilegiar a absorção do aluno, como prerroga a teoria do fluxo, que é obviamente uma teoria tomada da psicologia e que é citada por Wilson Leffa no texto do ano 2020. Bem, agora já estamos quase no final da nossa oficina. Queremos abrir o debate, as perguntas, se vocês têm. Agora passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, se alguém quiser falar, fazer uma pergunta ou compartilhar aqui no chat também, o que vocês preferirem.
Muito bem. Aqui a Lília, diz que adora o Learning Apps. Muito bom. A Bianca não conhecia. Bem, obrigada, Lucas, aí. Tamo junto. Eu gostei muito da oficina. E agora, depois dessa oficina, eu me vi como aluno, quanto que eu já fui avaliado quando eu estava fazendo língua estrangeira, né? E aí, nessa avaliação continuada, né? Muito obrigado pela oficina. Obrigada a você por ter assistido. Né? Fico muito feliz de ver você. É bom te ver aqui, Tércio. Adriana levantou a mão. Pode falar. Tudo bem. Meninas, parabéns pela oficina. A Cíntia sabe que eu já falei com ela que gamificação é o meu tema preferido no último ano e me identifiquei demais com as coisas que vocês disseram. Acho que uma coisa importante em relação à gamificação que eu descobri fazendo, que é a questão do pacto que a gente faz com os alunos quando a gente opta pelo caminho da gamificação. Então, eu me lembro, toda vez que eu vou começar o curso, eu sempre pergunto para eles assim, vocês gostam de jogar? E aí me falam, eu não gosto de jogar, eu não sei o quê. E depois que eles fazem a primeira atividade, eu sempre finalizo as minhas aulas com um joguinho, tá? Eles viram para mim, chegam na próxima aula assim, hoje tem joguinho? Hoje tem joguinho? Ah, não, hoje tem joguinho. Hoje eu vou sair melhor do que eu fiz semana passada, professor, eu prometo. Não, eu quero, no mínimo, 3º lugar. Então, essa questão do engajamento deles em relação à gamificação é uma coisa muito, mas muito interessante e importante, porque mesmo no primeiro momento em que eles apareçam e digam assim, não quero, não topo, não sei jogar, não sei o quê, quando eles aprendem, a coisa acontece muito, muito naturalmente, né? Cíntia, obrigada por ter convidado, e meninas, parabéns. Obrigada, Adriana, por ter participado. Cíntia, no chat estão falando que não estão conseguindo acessar a lista de presença. Eu te coloquei como editora, teria como você ver o que está acontecendo? Porque deixa eu ver. Está lá colocado, está liberado para todo mundo, e mesmo assim... Deixa eu ver se por acaso está... ele está aceitando a resposta. Deixa eu ver se tem algum problema com o link. Configurações. Tá, para restrito. Peraí, coletar e-mails, ok. Vamos lá, pessoal, acho que agora vai. Por favor, me digam se deu certo. A Lília está com a mão levantada. Lília, pode abrir o microfone. Oi, boa tarde ainda, né? Deu certo sim, Cíntia. Que bom. Já acessei. Eu queria parabenizar vocês, né, pela oficina, muito boa. Adorei. Não conhecia o EducaPlay. Achei muito interessante. Pena que não tem em português, né? Mas muito interessante. Conheci o Kahoot também. E o Learning Apps é ótimo. Assim, eu vejo que nem tantas pessoas usam e conhecem o Learning Apps e a garotada adora o Learning Apps. Então, vocês trazerem o Learning Apps aqui, fiquei muito contente com isso, de vê-los aqui. Então, parabéns aí pelo incentivo. Eu acho que a volta, a Alice perguntou, né, sobre essa volta aí do Learning Apps ser síncrono. Eu acho que nessa questão da hibridização, a gamificação, ela tanto pode, né, no online, no presencial, no ensino remoto, ela sempre traz uma motivação muito grande para os alunos. Então, quero agradecer a vocês e parabenizá-las pela oficina. Eu também aprendi o Learning Apps e o EducaPlay com as meninas. Eu também não conhecia nenhuma das duas. Eu uso muito o Kahoot, o WordWall,
né, o Quizlet, né? O pessoal também está colocando aqui no chat, eu recomendo que olhem o chat, que tem várias dicas também aqui de ferramentas. O pessoal falou do Quizzes, acho que tem alguma outra também. Foi o Quizzes. Então, é bom dar uma olhadinha aqui, que tem algumas outras dicas também. E se vocês quiserem compartilhar outras ferramentas também, por favor, compartilhem. Mas acho que a questão do... Sim, Lídia. Eu usei o Google Sites, para quem não conhece, e eu trabalho com ensino de leitura, né? A gamificação dentro do Google Sites, para incentivo à leitura, é muito interessante também. Seria interessante. A ferramenta do Google, a construção de um site, é bem bacana. Depois, quem quiser pesquisar aí, é interessante. A Helena está com a mão levantada. Helena, pode abrir o microfone. Ok, portanto, é o seguinte, eu geralmente costumo usar com os meus alunos um link que eu já coloquei aqui na conversa, que é o agendaweb.org, que nos leva para exercícios de vocabulário, exercícios de gramática e que depois dá também pontuação. Eles gostam muito de fazer isso. agendaweb.org. Muito bom, Helena, obrigada. A Kissila também está compartilhando aqui os escape rooms. Você podia falar um pouquinho, Kissila? Ai, meu Deus. Oi, gente. Eu fiz, né? Porque agora as monitorias da UF estão pedindo que a gente faça um material didático para postar depois, né? Então, esse semestre, junto com a equipe de monitoria de Libras, a gente resolveu fazer sobre gamificação, né? Todo o projeto. E aí eu resolvi, cada uma pegou um tipo de jogo, e eu resolvi fazer os escape rooms para as minhas turmas. Aí eu escrevo tudo no papel que eu quero de pergunta e tal, as imagens e tudo mais. Aí eu vou montando um cenário bonitinho no Google Apresentações mesmo, ou no slide, no que tiver na hora. E aí depois, para fazer a validação das respostas dos alunos, se eu não for acompanhar na monitoria síncrona, eu faço um formulário do Google para eles responderem de forma assíncrona. Vou fazendo assim com eles. Muito bom, Kissila. E o escape room também está se tornando uma estratégia, né, bastante utilizada agora nesse período do ensino remoto, justamente porque envolve esses elementos da gamificação, dos desafios, né, da narrativa. Então, muito legal você ter compartilhado. Acho que a Helena também está com a mão levantada. João, obrigada por ter participado. Não esquece de preencher, tá? A nossa lista de presença e avaliação. Acho que a Helena chegou a colocar uma questão aqui no chat que eu achei muito importante, a questão do acesso à tecnologia, né? E que pode ser um problema para alunos que não têm um acesso adequado, né? Um acesso completo, integral, né, da tecnologia. E é uma questão que todo o ensino online, né, enfrenta, né? Porque realmente a gente está em um país um país em desenvolvimento, um país que nem todo mundo tem acesso com facilidade à internet, a dispositivos eletrônicos, e que está muito alto, assim, os preços desses dispositivos estão realmente altos, então é uma questão que fica mesmo em relação ao ensino online, ensino à gamificação, né? Mas a gamificação pode também ser pensada na forma presencial. Acho que isso é uma questão importante. A gente colocou aqui online, mas uma gamificação estrutural, uma gamificação de conteúdo também pode acontecer de forma presencial. E sem tecnologia, né? A gente pode gamificar sem tecnologia. Então, isso é legal. E eu também comentei aqui, por exemplo, o Kahoot, quando a gente utiliza na sala de aula, eu geralmente, para justamente promover maior engajamento, maior colaboração e interação entre os alunos, tem a opção de jogar em grupos. Então, é interessante também para resolver esse problema da tecnologia, porque se você tiver 2 grupos, você só precisa de 2 celulares.
Então, você precisa de um celular por grupo, né? Você pode ter mais grupos, mas então quem não tem o celular não fica excluído, né? Isso, lógico, no presencial. No remoto está sendo um pouco mais complicado aí, né? Por tudo que a gente está enfrentando. Lembrando aqui, legal, Kissila, obrigada por compartilhar. Ela compartilhou aqui o primeiro escape room, e aí fica de sugestão para quem quiser saber mais, né? E aí, quem sabe, a gente pode até pensar em numa oficina também de escape room com Google Forms. Eu adoro o Google Forms, ele é super versátil, dá para a gente criar várias atividades. O Lucas compartilhou aqui as nossas redes, né? Eu também compartilhei no chat que semana que vem vamos ter a segunda parte da oficina de ferramentas Google, né? Então, a partir de segunda-feira, a gente já vai começar a compartilhar o link de inscrição e as informações, então fiquem ligados aí para poderem participar. Sim, Kissila. Só uma última dica que também, se alguém quiser conhecer, tem o Quizzes, que eu mandei antes, que ele é muito similar ao Kahoot, só que ele burla essa dificuldade de não aparecer a pergunta no celular para o aluno. No Quizzes aparece a pergunta e as opções na tela do aluno. Muito bom, obrigada. Mas então é isso, né, Cíntia? Que a gente... Sim. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Muito obrigada, Kissila, pela contribuição. Obrigada aí pelas contribuições de todo mundo que compartilhou também as dicas aqui no site. Mais alguma pergunta, comentário? Obrigada, Lília. Muito obrigada, Lília. Muito obrigada, Patrícia. Muito bom ter vocês por aqui. A gente espera vocês na próxima oficina do Labilínguas. Obrigada, Bianca, Ingrid. Bom te ver aqui, Bianca. Parabéns, meninas. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Eu queria, então, aqui dar os parabéns à Jéssica e à Morgana, né? Eu falei no início da apresentação, que foi uma iniciativa delas, né, dentro do projeto de oferecer essa oficina. Elas fizeram todo o planejamento, as apresentações, os games, né? Eu só fiquei aqui no papel de auxiliar, orientar, né, para o trabalho, mas realmente foi excelente, né? Então, eu quero parabenizar vocês e agradecer a todos que participaram. Não esqueçam de assinar a lista de presença e também o nosso formulário de avaliação, né? E lembrar que a gente envia o certificado, né, da participação desse evento para vocês, para o mesmo e-mail que vocês cadastraram, num prazo de mais ou menos uma semana. Tá? Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, que a gente também já compartilhou. Então, muito obrigada a todos. Helena? Uma pergunta. A lista de presença no formulário de avaliação é a mesma coisa, não é? Sim, é a mesma, Certo, era isso mesmo. Obrigada. Nada. Que é para ser um print? Muito bom, Lucas. Obrigada. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Quem quiser ligar a câmera, faça. Maravilha. Posso fazer? Pode. Pode? Então, 1, 2, 3 e... Fui. Maravilha. A gente fica tão entretido que a gente esquece. Então, meninas, parabéns. Ótimo trabalho. Obrigada a todos pela participação. Obrigada. Parabéns, meninas. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Tchau, boa Lucas, tarde, obrigada. Cíntia. Muito obrigada. Tarde, muito bom ver noite. você. Muito bom ver você não falando tanto, Cíntia. Dessa vez. Que milagre. Conseguiu, hein? Muito bom.
Parabéns, meninas, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande. Tchau.